Jó, capítulo 21, é uma resposta de Jó a Zofar, sobre o discurso que ele tinha acabado de fazer no capítulo 20, falando como os perversos são punidos e destruídos. Jó refuta a ideia de que os justos não passam por dias maus e que somente os perversos passam por tribulações. A Bíblia também não sustenta a ideia de que nessa vida os justos só viveriam o que é fácil e agradável. A gente tem inúmeros exemplos disso aqui no nosso país, na nossa recente história. Quantas pessoas enriqueceram ilicitamente não foram punidas por isso? Quantos construíram verdadeiros palácios com lavagem de dinheiro, negociações ilícitas, esquemas corruptos e receberam como pena, quando receberam, a prisão domiciliar nestes mesmos palácios? O Salmo 37 começa falando justamente sobre isso. Lá diz: não fique indignado por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Porque não é exatamente assim que a gente se sente? Indignados com a impunidade dos perversos? Sabendo que não seria fácil para a gente lidar com essas coisas, Deus também aborda isso na palavra. Jó, mais uma vez, expressa também nesse capítulo o seu temor a Deus quando ele fala sobre qual é o tipo de pensamento dos ímpios, dos perversos, que eles não querem saber de Deus e que acreditam que seus próprios esforços são suficientes e que ele, Jó, não aceitava essa maneira de pensar. Ele segue falando sobre como ricos e pobres, jovens e idosos, os que viveram de maneira saudável ou doentes, acabam morrendo e indo para debaixo da terra, todos de igual forma. É claro que sim, há homens muito maus que vivem regaladamente aqui na terra e pessoas justas, bondosas e tementes a Deus que passam por provações. Mas, a exemplo da história contada por Jesus, lá em Lucas 16, 19, sobre o rico e o Lázaro, não há comparação entre vida eterna e condenação eterna. Com isso, a gente entende bem o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, quando ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não há a que se comparar o que viveremos com Cristo na eternidade. Então, que a gente enfrente as situações que vierem com uma firme confiança colocada em Jesus, porque essa vida aqui é um sopro comparada à eternidade que está por vir. Vai valer a pena. Vale a pena a gente não deixar de crer. E como diz a palavra lá em Gálatas 6:9, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Renove-se no Senhor, renove a sua confiança nele e fique firme, porque para você tem colheita abundante na eternidade com o Senhor Jesus e há muito milagre de Deus para viver aqui também.